ditaduras militares, que também significaram momentos de produção de cultura e visualidade muito fortes também para nosso país, nossos países, e também, hoje em dia, passando por uma forte deconstrução e decolonialização dos conceitos, né? A gente está começando a olhar um pouco mais para nós, começando a olhar mais para, e dando mais força para nossos tipógrafos, né? Para os designers que produzem tipografia a nível latino-americano, para os designers que produzem ilustração e cartazes, para os designers que produzem interface a nível latino-americano, para os designers que compõem e que fazem quadrinhos, né? Temos vários ilustradores e quadrinistas, né, ao longo desses últimos 20, 30 anos, que cobram muita força. O próprio Kino, né, criador da Mafalda, né, a nível mundial, ele se tornou uma referência de quadrinista latino-americano. Então, assim, cada vez, estamos passando por um movimento de valorização das raízes latinas, né? Ao mesmo tempo em que a gente tenta distinguir um pouco nossa cultura e nosso olhar e nossas vivências a nível cultural e magético, né? A gente tenta se distinguir um pouco desses países que nos colonizaram e que colocaram em nós muita carga de identidade, tá? Então, eu acho muito massa que a gente se tome esse momento, né, para poder conversar a respeito do filete porteño, né, que vocês vão entender mais de que eu estou falando. Mas antes, eu queria recomendar para vocês 2 livros que são muito legais para vocês terem na biblioteca e que falam um pouco do que a gente vai conversar hoje, né? Um deles é Tipografia em América Latina, Origens e Identidades, tá? Que eu comprei há pouco tempo. Eu acho que ele estava uns R$30, R$40. Um livro, olhem a grossura desse livro. Muito interessante para a gente ter, para a gente poder observar como essa percepção latino-americana de tipografia, né, ela começa a tomar relevância e a ter seus primeiros nomes, né, nos livros de design tipográficos. Lembrando também do livro dos tipos latinos, né, que vai acontecendo todo ano, né. Eu não sei se o ano passado aconteceu por conta da pandemia, eu acho que aconteceu de maneira online, mas também demos força nesses eventos. A gente teve os tipos latinos há uns 2 anos, mais ou menos, aqui em Goiânia. Então, assim, movimento muito forte de tipografia, né, para a gente considerar. E outro livro que eu quero deixar para vocês é da Silvia Fernandes e Gui Boncieppi, né, que se chama História do Design em América Latina e o Caribe, tá? Esse aqui está em espanhol também. Mas, assim, a nível de leitura, ele é muito tranquilo, uma leitura muito dinâmica, tem muita imagem também, e trabalha muito o que a gente vai ver hoje, que é isso aqui, que é o filete porteño, tá? Vocês vão ver melhor depois, mas é muito legal, porque a gente tem um livro de história que se chama História do Design Gráfico, que é feito por Philip Max, né? É basicamente a nossa bíblia de design, né? E ele contempla, basicamente, toda a história do design, começando desde as cavernas, né? Desde o homem lá pintando nas cavernas, né? Com a pintura, as pinturas rupestres, e ele basicamente fala de vários continentes, só não fala de onde? Da América. Então, assim, nós temos nossa própria Bíblia, né, de design latino-americano, da América Latina como um todo, fala do Brasil, né, temos a parte do Caribe também. Então, assim, importante também ter esses livros de referência e começar a dar uma olhada também, né, até a gente, para preparar conteúdo para vocês, a gente tem que ficar mais de olho nisso aqui, porque é muita história, muita coisa acontecendo, né? Então, assim, recomendo esse livro demais, tá? Para ter junto com aquele de história do design europeu e asiático, a gente junta esse aqui para lembrar que a gente é mais latino também, né? Então, assim, bora também dar um pouco mais de valor e força ao design latino-americano e apoiar, né, a nossos designers, tipógrafos, e escritores e pesquisadores latinos também, tá? Tudo bem por aí com vocês? Tranquilos? Bora para o filete porteño? Alguma dúvida? Não. Vamos lá, então. Se em algum momento eu falo enrolado demais, tá? Vocês me avisam, tá? Aí eu dou uma freada, volto para trás, vocês me explicam qualquer coisa, tá? Como eu comentei, vou colar aqui os links de novo. Aí vocês têm os links, têm o material para vocês baixarem tudo.
Vamos começar agora, eu vou passar um vídeo para vocês, bem legal. Vocês me avisam se o som não está saindo, tá? Para introduzir, tá? Para que vocês tenham, assim, uma geral do que a gente vai conversar hoje. E depois a gente começa a conversar direitinho a respeito desse movimento chamado filete porteño. Tá? Vamos lá. Estão conseguindo visualizar? Uhum. Perfeito. Vamos lá. Hola, mi nombre es Alfredo Genovese y soy artista visual dedicado al fileteado porteño. Es un estilo de pintura que nació en Buenos Aires a principios del siglo XX sobre los carros, los camiones y colectivos. Era la forma de decorar. Las características principales de un fileteado son sus colores vivos, las formas estilizadas que posee, la recurrencia de la simetría, la sobrecarga del espacio y también una conceptualización de los elementos que transmiten mensaje. He tenido la suerte de que muchos clientes han visto en mi trabajo la manera de representar sus marcas y sus productos. Mis trabajos fueron expuestos en vía pública, como en el caso de Aiwa, Match Music, Turner. Pudo verse en carteles y publicidades, producciones gráficas, packaging, vehículos, botellas pintadas a mano como Coca-Cola, Evian. También aplicado a indumentarias y calzados, como en el caso de Nike. Y dedico gran parte de mi tiempo a la docencia del fileteado. En este curso de doméstica aprenderemos qué es el fileteado y las reglas que rigen su diseño. Desarrollaremos la técnica tradicional de pintura, que incluye el uso de pinceles de pelo largo y esmalte sintético. Realizaremos un trabajo de fileteado que podamos utilizar como pieza gráfica de nuestra propia actividad. Comenzaremos viendo qué es el fileteado porteño, cuáles son sus orígenes y su historia, pasando también por las aplicaciones tradicionales a las aplicaciones más modernas. Luego les contaré cuáles fueron mis influencias, mostraré algunos trabajos para explicar mejor todos estos conceptos y además veremos la bibliografía. Luego encararemos el dibujo del fileteado de un cartel. Vamos a hacer un ejercicio para calentar la mano haciendo trazos con el pincel de pelo largo y esmalte sintético sobre un vidrio. También vamos a preparar la tabla de base, siendo el fondeado y el calado. Vamos a preparar el diseño para pasarlo a la tabla con una técnica llamada espólveo. Vamos a comenzar a pintar los colores planos utilizando los pinceles de pelo largo, el esmalte sintético. Luego le vamos a aplicar el volumen a través de la luz media, los brillos y las sombras. Finalmente, daremos algunas instrucciones para trabajar el fondo, los pequeños secretos de delineado y de terminación. Vamos a indicar cómo tenemos que preservar la tabla a través del laqueado, cómo podemos cubrirla y unos consejos para la posterior aplicación en formato digital. Y al finalizar este curso tendrás todos los elementos necesarios para encarar tu propia obra. Lo que necesitamos para hacer este curso es mucha curiosidad, no hace falta tener conocimientos de dibujo o de pintura. Emplearemos lápiz, hoja A4, papel de calco, tiza blanca, tiza amarilla y carbonilla, una aguja de coser, un panel de MF de 3 milímetros, pinceles largos, sintético, rodillo, diluyente y barniz transparente. Este curso va dirigido a diseñadores, ilustradores, calígrafos, pintores decorativos, muralistas, grafiteros, tatuadores que quieran llevar sus trabajos, sus letras y sus diseños a soportes exteriores. Aprenderemos un trabajo muy relajante que te va a hacer disfrutar de un bien que es cada vez más escaso, nuestro tiempo. Bom. Conseguiram visualizar, ouvir direito? Gostaram? Bom, né? O que vocês acharam do vídeo? Alguém já conhecia o filete porteño? Alguém já viu em algum momento? Não, nunca ouvi falar. Ele me lembrou um pouco a estética do estilo mexicano chamado lowriding, que o pessoal utiliza para carro, né? Utiliza. Isso. Me lembrou um pouco. Assim, me lembrou um pouco, né? Sei que não tem nada a ver. Então, eu trouxe esse vídeo do Doméstica, né? O Alfredo é uma das referências que pinta e que faz trabalha com a estética do filete porteño, por isso eu queria trazer esse vídeo, mesmo não, eu acho que o curso já nem existe, mas eu acho que ele, nesses minutos, ele consegue apresentar muito do trabalho que ele fez, que ele faz atualmente, e a relevância que ele
que ele coloca, né, para essa técnica, que vocês vão ver, ela é muito histórica e ela carrega com um monte de questões, não é só uma questão técnica, senão que tem uma questão histórica, tem uma questão cultural, tem uma questão até religiosa, né, de conotação religiosa e popular, que se transformou em culturalmente uma referência visual do meu país, da Argentina, né? Então, trazer um pouco desse conteúdo a partir do vídeo para poder apresentar melhor agora para vocês. Vamos lá com alguns pontos e indícios que queria marcar para vocês. Vocês estão conseguindo visualizar aqui o slide? Sim. Show demais. Vou deixar aqui aberto na lateral para poder ver o chat, caso vocês também falem comigo. Então, vou deixar aqui. Pronto. Bom, queria apresentar para vocês algumas questões. Eu já tentei fazer o fileteado porteño, várias vezes funcionou. Eu acho que é uma técnica bem de experimentação mesmo. Não é uma técnica fácil, né, mas é uma técnica bem legal para poder experimentar. Então, eu queria trazer um pouco para vocês algumas ferramentas, algumas questões referidas ao filetado porteño, mas para que vocês possam experimentar, se interessar, pesquisar mais a respeito, ou até, quem sabe, fazer um curso de maneira online com alguém de lá, né? Então, é bem interessante para vocês poderem contextualizar e entender um pouco mais. Queria falar para vocês que aqui no link que está aqui embaixo, na apresentação, que eu enviei aí também no chat, vocês encontram esse vídeo que eu encaminhei para vocês, tá? Para que vocês consigam visualizar depois de maneira mais detalhada, se vocês quiserem. O fileteado porteño, ele também é conhecido como filete, né? E o porteño com o N e o tiozinho, né, por cima, né? Não necessariamente com o H, porque o N, né, o N, né, do NH para vocês, para nós é um N com ondinha por cima, né, com aquele acento de ondinha. Mas também vocês podem encontrar ele como fileteado porteño ou filete porteño, né? E como comentei, o filete porteño, né, ele é muito mais do que uma tipografia, ele é um estilo, e um estilo que abraça questões tipográficas e que abraça, ao mesmo tempo, questões ilustrativas, de representação visual, tá? Mas de onde que surge isso? Como é que a gente chega até a construção desse filete porteño? Na verdade, historicamente, o que acontece? A Argentina é um país que foi colonizado por espanhóis, né, por alemães também, mas que teve uma forte imigração de italianos por conta da Primeira Guerra Mundial, né? Então, esse fluxo muito grande de italianos, né, já teve parte dos grupos colonizadores, além de espanhóis e de alemães, também foram italianos, né? Inclusive, minha família, na verdade, ela é totalmente descendente de italianos, né? Para vocês entenderem qual a próxima ela é das famílias, né, argentinas. E o que acontece? Quando os italianos eles fazem essa migração depois no meio do contexto da Guerra Mundial, né, quando estava começando a se gestar a Primeira Guerra Mundial, né, muitos italianos eles viajam para a Argentina, né, procurando uma nova oportunidade, né, que eles falavam, um novo momento de paz e de reconstrução da vida deles. E, embora não pareça, a Argentina, naquele momento, era das 6 potências mundiais. Então, era um país em grande crescimento. Quando os italianos chegam para trabalhar, a Argentina era considerado o graneiro, né, do mundo, porque dava comida, a Argentina produzia comida para basicamente, sei lá, 50% da população mundial. Era muito grande, né? A pergunta grande é como é que a gente entrou no buraco econômico que a gente tem hoje em dia, né? Mas, enfim, história, né, e política no meio. Mas, para vocês entenderem, uma grande comunidade de italianos migrou para Buenos Aires, né, para os portos de Buenos Aires, e não sei se algum de vocês já foi por lá. Tem um bairro muito conhecido de várias cores, né, que é chamado de Caminito, né? Esse bairro bem coloridão, que é encontrado nas postais, ou se vocês viajam para lá, ou se vocês colocam Buenos Aires agora no Google, vai aparecer Caminito, por exemplo, que é um bairro muito colorido. E esse bairro é muito colorido porque quando chegaram os italianos, né, os italianos, eles tinham uma percepção visual que a gente vai ver que vem de outros movimentos, né, como o Art Nouveau, o Rococó e essas questões.
E eles começaram a enfeitar muito as coisas que eles utilizavam ao longo do dia, né? Tentavam trazer cor e trazer as visualidades deles para lembrar das famílias e dessa situação horrorosa que era a migração de um país para outro, né? Porque essas migrações faziam com que as pessoas, né, ficassem tristes, né? Quando você migra de um país para outro e mesmo numa situação tão calamitosa, né, e problemática como a Primeira Guerra Mundial, né, e os problemas políticos e econômicos que começaram a acontecer na Europa, as pessoas começaram a migrar, mas ao mesmo tempo sentiam essa necessidade de sentir como que era o lar delas, né? Então começaram a trazer esse viés artístico deles, que traziam da Europa, para esse Buenos Aires que recebia os imigrantes. Só que eles vão trazer esse movimento, essas tendências artísticas e vão se começar a misturar com a cultura e as visualidades da Argentina, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente essas questões utilizando algumas imagens. Mas só para que vocês tenham uma ideia a nível de história, né? Foi desenvolvida entre os fins do século XIX e século XX. Lembrem a Primeira Guerra Mundial, né? Acontecendo em 1914 e 17, mais ou menos por aí, para que vocês tenham uma noção desses tempos utilizados pela Guerra Mundial, né? Inspirações que, como eu comentei para vocês, é uma inspiração de imigrantes italianos com o propósito inicial de ornamentar carros, né? A gente vai ver que trabalha muito a questão de locomoção, né? De levar elementos de um local para outro, de como utilizavam os meios de transporte para trasladar alimentos, para trasladar roupa, para trasladar bebidas ou, sei lá, elementos de necessidade básica, né? E o movimento, principalmente, é uma mistura de, como eu comentei, traços de Art Nouveau e Rococó, tá? Que a gente vai ver depois, alguns bem marcados, com arabescos, traços florais, orgânicos, tipografia e desenhos populares, que vão ser principalmente a grande influência, né, da cultura argentina. Como eu comentei, hoje em dia está atrelado principalmente ao tango e à identidade da Argentina, né? A identidade principalmente portenha. Para vocês entenderem, eu sou do interior da Argentina, né? Eu estou a umas 6, 7 horas de Buenos Aires, para vocês terem uma noção. E Buenos Aires, ele, como capital, né, da Argentina, ela carrega com essa influência tão forte, tanto do tango quanto do filete porteño, que são dois elementos muito identitários, produto da imigração dos italianos, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais isso para frente. E a partir do ano 2015 foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, né? Então isso é bem importante para a gente perceber como nossa identidade latina ela começa a cobrar importância para essas instituições, né, que colocam a gente para fora dos países e dão uma cara e uma legitimidade para o mundo, né? Só para avançar um pouquinho mais, se vocês entenderem mais, isso aqui, por exemplo, é uma foto dos imigrantes, né, dos italianos chegando no porto de Buenos Aires. E como comentei para vocês, esses portos agora, essas partes aqui de porto, elas atualmente estão pintadas de muitas cores, né? Muitas cores. E são locais que vendem lembrancinhas e outras questões, mas que se tornam totalmente coloridas e ambientadas, né, com filete porteño por causa dessa imigração de italianos. E quando eu falo para vocês, aglomeração, Matheus. A gente não poderia fazer outra desses aqui hoje em dia, não. Mas para vocês entenderem que não foi uma imigração assim de, chegou um barquinho com, sei lá, 6.000 pessoas. Eram milhares de pessoas que chegaram, né, e se aglomeravam nos portos. E aqui vocês começam a ver os primeiros meios de transporte, né, que tinha naquela época para levar bagagens, elementos e tudo, e que eles vão começar a ter os primeiros ornamentos do filete porteño, né? Aqui vocês podem ver, por exemplo, um sistema de filete porteño, né? A partir uma das primeiras características que vocês vão perceber, a repetição, né? Olhem, até a roda, né, já carregava com alguns ornamentos, né? E essas linhas que vão ser tão tradicionais e tão características do movimento. Olhem aqui os detalhes, aqui, né? Com aqueles elementos orgânicos, né? Com os elementos de flores, de folhas, né? Bem presentes no movimento.
E como eu comentava para vocês, eu falo porque eu sou imigrante também, né? Quando a gente sai de casa, né? Quando a gente sai do nosso país, se alguma vez vocês passarem por essa situação, é complexo, é difícil, e a gente tenta levar conosco muitas dessas características ou visuais, ou de cultura, né? De, por exemplo, comer uma comida específica, ou, sei lá, no meu caso, beber chimarrão, por exemplo, às vezes. E a gente tenta trazer isso conosco, né? E, claro, o que aconteceu? Com os italianos, a mesma coisa. Eles trouxeram o repertório visual deles, que era principalmente influência do movimento Art Nouveau, né? Que tinha já surgido na França e que estava se espalhando, né? Ainda se espalhava por toda a Europa, né? A partir da década de 1880, aproximadamente, até 1900 e pouquinho, esse movimento vai estar muito forte se desenvolvendo, principalmente na Europa, né? E quando os imigrantes chegam, né, eles estão com toda essa carga de, por exemplo, se vocês lembram algumas imagens do movimento Art Nouveau, vocês vão lembrar que eram imagens totalmente carregadas, né, cheias de ornamentos, com uma figura feminina muito presente, né, se vocês lembram, com muitos ornamentos, com muita questão floral, com tipografia muito incorporada dentro do pôster, dos cartazes, né? Era uma tipografia que ela não era deixada de lado, sino que ela integrava a composição ilustrativa também. E a gente vai ver muitas dessas características presentes no filete porteño, né? Aqui temos um carro da época, que foi restaurado, né? E vocês podem ver em cores como é que trabalhava nesses filetes e esses ornamentos, né? A gente vai ver algumas características bem particulares depois, como a simetria, né? Se eu traçasse aqui uma linha imaginária para vocês verem, isso aqui é totalmente igual e simétrico que isso aqui. Ou aqui, por exemplo, se eu traço uma linha, né, vou ter exatamente idêntico a isso aqui, né? Então, assim, uma das características que a gente vai perceber depois vai ser a questão simétrica, né, da simetria tão presente, né? E vocês podem ver a carga de detalhes, né, aqui nos pneus, até no local onde eles colocavam o pé, eles tacavam, né, os detalhes do filete porteño, né? E aqui vocês podem ver como ele começa a aparecer de uma maneira muito mais patriótica, né, utilizando ornamentos, que a gente vai ver depois, que são referências às bandeiras, com as cores do país, né, que vai ser outra das características que vai ter o movimento. Só para avançar um pouquinho mais, esse aqui, por exemplo, é um cartaz, uma plaquinha, né? La milonga é um tipo de dança argentina, né? Um estilo musical argentino, principalmente de Buenos Aires, né? E por que eu trago ele aqui? Porque as temáticas do filete porteño, elas vão variar muito entre figuras populares, né? Ídolos populares, né? Já imaginarão, futebol, política, né? Questões de música e também questões referidas a questões naturais e religiosas também. A gente vai ver, por exemplo, alguns trabalhando questão de figuras religiosas como as virgens, a padroeira argentina também, né? Então, isso vão ser questões muito presentes. E para vocês entenderem, pelo tipo, né, de origem que ele tem, o filete porteño é um estilo visual, artístico, né, de design muito popular, ou seja, utilizado nas ruas, utilizado nos carros, utilizado também nas placas dos locais, dos cafés, e por isso ele também trabalha com essas figuras religiosas, políticas, né, com ídolos populares, porque ele é muito do povão, né? Qualquer pessoa fazia esse tipo de pintura, né, na época. Os artistas italianos que migraram para a Argentina, eles faziam isso aqui em tudo que eles encontravam. E as ruas eram enfeitadas desse jeito. Então, era uma arte muito popular para falar, por exemplo, a respeito de café, de dança, de todas essas questões. Como eu comentava para vocês, o filete porteño, ele forma parte da construção de uma cultura visual, né, que identifica a cidade a partir da tipografia fileteada, né? Ou seja, temos a ilustração, né, mas também temos uma tipografia que carrega com características específicas, né,
e principalmente que vão ter muito a ver com uma tipografia que se remete muito ao Art Nouveau, ao mesmo tempo que tem a ver muito com uma tipografia muito mais do dia a dia, mais, como falar, eu estou procurando aqui a palavra, uma tipografia mais que, por exemplo, lembra a tipografia de mercado, né, que a gente encontra com as promoções, né? É uma tipografia muito mais acessível, né, e não tão rígida, que não segue tantas regras tipográficas de simetria, de balanço, né, que indiretamente ela proporciona um estilo visual muito forte, mas que ao mesmo tempo ela é mais desestruturada nas questões de regras, né? Aqui vocês podem ver, por exemplo, como essa tipografia e o estilo do filete porteño, ele se apodera, né, dos diferentes espaços. Essa era a palavra que eu estava procurando, Marcos, obrigado. A tipografia vernacular. Então, tem muita característica de vernacular. Tá? Obrigado por me lembrar a palavra. Então, nessa fotografia aqui, eu queria trazer para vocês visualizarem como aparecem os diferentes estilos e como essa visualidade ela está presente, né, nas ruas de Buenos Aires. Quem tiver a possibilidade de ir em algum momento para lá, ou quem já foi, deve ter lembrado muito desses tipos de vendedores aqui, que são artesãos também, porque o estilo do filete porteño, hoje em dia, é um estilo muito artesanal, né, dos artesãos mesmo, embora tenha algumas questões que são feitas de maneira industrial, né, tem muita característica artesanal, né, você vai levar, se você comprar um desses aqui, você está levando algo próprio, algo particular, algo com muita identidade, possivelmente algo feito para você, você pode até pedir uma frase, ou colocar o número do apartamento de você, comprar e trazer e colar na tua porta, né? Ou com frases específicas, né? E aqui vocês podem ver, desde questões culturais como o tango, né? Como uma dança, vocês vão ver por aqui questões religiosas também, palavras específicas, frases de tango, figuras, né? Pessoas, artistas, né? Representativos da dança e do tango, por exemplo. Também vocês podem encontrar da Evita, né? Que foi a primeira a esposa, né, do Perón, né, que foi um dos presidentes mais emblemáticos da Argentina, né, e foi uma mulher muito representativa para o voto feminino dentro da Argentina e dos direitos dos trabalhadores. Então, assim, figuras importantes, relevantes para toda a cultura, né? Vamos lá avançar um pouquinho mais. Essa aqui é uma foto que eu acho muito clássica, que vocês podem encontrar em Google, né? Ou quem vai lá, certeza, é um percurso basicamente obrigatório. Isso aqui é La Boca, ou Caminito, também conhecido como Caminito. Aqui tem, olhem aqui, o Havana, né? O local que vende alfajores, né? Opa, toquei aqui, não sei o que eu toquei, mas enfim. Vocês vão ver aqui, por exemplo, como as fachadas, né, e os diferentes cartazes das lojas, eles obedecem ao estilo do filete porteño, eles se incorporam nisso. E o que eu comentava para vocês, todos absurdamente colorido, porque isso aqui é um bairro de Porto, né? Isso aqui eram estruturas muito pequenas, talvez onde moravam 10 pessoas em uma casa com um banheiro, né? Então eram estruturas muito precárias. Vocês podem ver as texturas aqui, são todas de metal, né, de containers, de pedaços de chapa, né, de chapa de aço, né, coladas e pintadas para deixar elas mais bonitas. E não agora, senão no momento em que os imigrantes chegaram, né, para colocar um toque de identidade, para colocar também um viés mais identitário, né, mais próprio, e se sentir que era um lar para eles mesmos, né. Então, como isso foi se misturando também com a cultura que atualmente, entre aspas, tinha, naquela época, Buenos Aires, né? Essa cultura de Porto, essa cultura de espanhóis, essa cultura que se misturava com os imigrantes italianos, né? E, ao mesmo tempo, de uma Argentina que produzia, que estava no auge, né, da produção do mundo. Tudo bem até aí? Está dando para entender? Alguma pergunta? Eu vou pegar aqui as perguntas do chat que vocês estão falando. Tá? Deixa que eu coloco aqui.
Então, temos aqui o Gustavo falando, parece uma mistura de rococó com lettering mexicano. Sim, sim, vocês têm que entender que o movimento do Art Nouveau, ele estava acontecendo na Europa inteira. Então, assim como saíam imigrantes, o que acontecia? Nesse momento da Guerra Mundial, os imigrantes europeus, eles, assim, não era só uma corrente de imigração italiana. Tinha espanhóis saindo para todo quanto é canto, italianos, franceses, tinha por todo lado. Então, eles saíam, né, para os países que já tinham sido colonizados. Então, é possível, né, possivelmente a influência da tipografia mexicana, que é muito similar também ao resto da América Latina, ela vem por influência principalmente dos espanhóis, que também estavam passando pelas influências do movimento do Art Nouveau, né? Então, a gente pode encontrar muita influência do Art Nouveau, claro, Art Nouveau tardio, né, que alguns autores chamam, na nossa América Latina, produto dessa imigração que aconteceu, né? O Rococó também muito presente, o Rococó foi uma influência do Art Nouveau, para vocês lembrarem e terem em conta, né? Então, assim, com essa arte muito carregada, muito colorida, vocês podem ver que tanto o filete portenho um pouco menos, mas o Rococó e o Art Nouveau eram artes extremamente carregadas, não sobrava um canto, assim, algum filete, alguma ilustração, algum cantinho com alguma folha, com alguma raiz, com alguma questão orgânica, né? E vocês podem ver a presença muito das questões orgânicas, que era muito presente tanto no Rococó quanto no Art Nouveau, né? Então essas influências chegaram e a gente fez releituras, né, a nível latino-americano, né, com nossos próprios artistas, com nossos próprios artesãos, né, que por momentos não tinham tanta experiência e conheciam tanto da história da arte como estava acontecendo na Europa, né? Lembrando que a arte naquele momento, né, e as influências dos estilos, às vezes demoravam entre 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, às vezes, sem chegar na América Latina, porque não existia a produção de conhecimento que temos hoje em dia, não existia conectividade, a arte e as influências dos movimentos vinham de barco. Então, assim, era muito surreal quanto demoravam, e quando chegavam aqui, a gente se apropriava, já estava acontecendo outra coisa lá, né? O Samuel aqui, mas a tipografia vernacular brasileira é inspirada no filete portenho? Eu acredito de que tem uma influência, sim, mas que toda a América Latina estava sofrendo essa influência por conta dos movimentos, né? Assim como a Argentina estava recebendo italianos e espanhóis, México estava recebendo espanhóis também, o Brasil, certeza, estava recebendo portugueses que estavam sofrendo também as movimentações artísticas do Art Nouveau, que estavam em toda a América, em toda a Europa, né? O termo vernacular é usado para coisas caseiras. Cada lugar tem um trabalho vernacular, pois está ligado à cultura e identidade. Por isso, ele começou falando da cultura italiana. Isso, perfeito. O Matheus, a gráfica popular latina, de um modo geral, vai ter essa inspiração do Rococó e Art Nouveau. Sim, Matheus, legal. O Marco, essa foto foi tirada no bairro de Buenos Aires chamado La Boca? Sim, assim, o caminito, ele está do lado da Boca, você pode chegar a pé. Então, alguns consideram como caminito, outros consideram como La Boca, né? Mas La Boca, para quem não sabe, é o bairro onde tem o estádio de futebol de Boca Juniors, que é o grande rival do River Plate, que é basicamente os dois maiores times da Argentina, né? Eles jogam muito Copa Libertadores, Copa América, alguns já ganharam até título na Champions League e tal, aquelas competições europeias também. Mas, para vocês entenderem, La Boca, que é o bairro assim, que contém o estádio de futebol de Boca Juniors, também tem essa influência por estar colado, né, ao porto. Ele também tem essa apropriação de cores e tudo, só que numa escala um pouco menor. Mas em La Boca vocês vão encontrar muito desses grafismos, né, e vão encontrar muito dessas referências do filete portenho, tá? O Marcos fala aqui, é um bairro bem italiano, né? Assim, hoje em dia, você tem que considerar que os italianos, eles se espalharam pela Argentina toda. Buenos Aires tem muita influência, mas como eu te falo, eu moro no interior e também a influência italiana,
às vezes é até mais forte no interior do que na própria capital, porque a própria capital ela se torna muito cosmopolita, né? Então, hoje em dia tem pessoal da Bolívia, do Peru, da Colômbia, tem uns, sei lá, uns 800 mil pessoas que migraram, eu acho que até 1 milhão de pessoas de Venezuela que migraram para Buenos Aires. Então, assim, hoje em dia é uma mistureba, né? Mas sim, podemos falar de que tem muita influência de italianos nessa região, sim. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? A gente pode continuar? Vocês estão vivos? Estão gostando? Como que está isso? Eu tô achando. Inclusive, Nicolás, eu vi que tem uma semelhança com umas pinturas que a gente vê nos caminhões, em carrocerias de caminhões aqui no Brasil, sabe? Eu vi até uma obra de arte que foi comprada assim muito, muito cara na época que eu estava na faculdade. Aí eram uns toquinhos assim de carroceria de caminhão, sabe? Sim. O artista ele fez a apropriação e tal, né? E transformou aquilo numa obra de arte. E assim, na época, pela minha ignorância, eu me perguntava, né? Porra, mas como é que o cara paga um valor tão caro, assim, 100 e tantos mil, um monte de toquinho de caminhão, né? Mas depois eu fui entender também esse lance histórico, esse lance do artístico que acabou indo para os caminhões. É uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, né? Depois você pode até pesquisar. É bem parecido esses grafismos, esses florais que vocês usam na Argentina. A gente usa aqui também nessas carrocerias de caminhão. Depois checa e vê se... Então, eu tinha por aqui, Fábio, uma foto, eu estou tentando encontrar aqui, de um ônibus porque assim, na década de 90 e 80, esses ônibus estavam em todo lado, e era assim, era um ônibus totalmente fileteado, era surreal, era muito bonito. Estou tentando encontrar aqui, se não... vou procurar depois. Mas tem essa influência aí no transporte, porque em si o filete porteño, eu acho que esse tipo de arte, independentemente do país, ele era muito utilizado para enfeitar os transportes, né? Vai, Matheus. Nico, eu acho que no final rola de a gente mostrar como elas são similares, né? Porque a gente está percebendo muitas semelhanças com as do Brasil, mas tem muitas semelhanças com as dos outros países latino-americanos de maneira geral, né? Do Peru, da Colômbia, do Brasil, do México. Então, acho que ao final... E cada um tem um nome, saca? Acho que ao final rola de mergulhar no filete porteño e depois ver características similares e conversar, né? Porque a gente vai lembrando e mergulhando na nossa própria vivência, né? Dos paralamas, do caminhão, da gráfica popular, do cartaz aqui. Mas é legal para poder abrir a cabeça da galera. É muito bom porque o filete porteño ele pode ser uma porta, né? Mas é claro que, como vocês conversavam, tanto o México, o Brasil, quando eu vim para o Brasil, eu comecei a perceber, sim, que o filete porteño, o que nós chamamos de filete porteño, ele estava presente aqui também, só que com outros nomes, com outros grafismos, né? Eu acho que os grafismos, muitas vezes, eles trabalham muito essa ideia da cultura latino-americana, das comunidades, né? Das comunidades indígenas, das comunidades originárias, de como eles trabalham nos grafismos, e como isso foi evoluindo com o passar do tempo até se tornar uma reinterpretação, né? De grafismos utilizados em vários setores, tanto no transporte quanto como ornamento, essas questões, né? Bem interessante. Aqui o Fábio está compartilhando algumas imagens, bem legal, Fábio, massa. Estou pegando aqui as perguntas do povo. O Nicolas, o Gustavo fez uma pergunta aí, ó. Existe alguma cultura que o senhor acha que não teve miscigenação cultural, que mantém suas tradições puras? Tá, primeiro, você me chama de senhor de novo, Gustavo, eu te mato, tá? Vamos lá. Não, eu acho que não. Hoje em dia, não sei, eu duvido muito. Duvido muito. Só, sei lá, as culturas asiáticas, eu acho que pode ser culturas mais
vou utilizar a palavra, mas eu acho que não é essa, mais alienada, né? De tipo assim, a cultura deles a nível visual é tão forte que eu não conheço o suficiente como para falar que tem intervenção de outras culturas ou que não se mistura, mas a nossa cultura latino-americana, por exemplo, ela é totalmente construída na base das diásporas, né? Das diásporas, por exemplo, do Brasil, da mistura da diáspora portuguesa com as africanas, com a relação do Sul, por exemplo, com os italianos, e a Argentina diretamente com os espanhóis e os italianos, né? Então, assim, nossa cultura latina, ela tem uma raiz muito forte nas pessoas que já habitavam nessas terras e também nessa mistura, né, de visão, de relação com a terra, que se misturou também com as colonizações, né? Claro que, e a gente faz esse comentário, as colonizações fizeram que a gente perdesse muita coisa, né, que talvez hoje em dia poderíamos estar falando de uma cultura talvez muito mais forte, muito mais arraigada à identidade própria, né, e que a colonização fez com que a gente perdesse um pouco esse caráter mais identitário, né, mas ao mesmo tempo somos uma grande construção a partir das pessoas que nos colonizaram e que os nossos países recebem até hoje, né. A Argentina não é nada sem a influência italiana. Eu não existiria se não fosse pela influência italiana, né, pela colonização e os imigrantes, né, italianos. E eu acho que com o tempo isso vai acontecendo de diferentes maneiras, a gente vai visualizando de maneiras diferentes. Eu acho que em Goiânia a gente não visualiza tanto, mas, por exemplo, tem locais do Brasil, da América Latina, que estão tendo grandes comunidades de venezuelanos. E eu quero ver como, de maneira visual e cultural, isso vai influir nas nossas culturas de daqui a 15 ou 20 anos, né? Ou talvez daqui a 50 anos. Como essa visualidade, como essa maneira do cuidado da cultura, como esse respeito pelas democracias, pelos países e a maneira de vivenciar, como isso vai se transformar e como que a gente vai vivenciar isso daqui a 50 anos, né? Como visualmente a cultura desses locais que fizeram migrações para nossos países, né, eles vão se entrelaçar com nossa identidade atual e vão se tornar e fazer crescer e evoluir e enriquecer ainda mais nossas culturas, né. Vamos lá. A Luciana, já vejo os bois e as galinhas quando vejo isso. Que mais? O Samuel, aqui o mais parecido está presente nos barcos, isso também, né? E isso, Samuel, é bem importante que você está falando, porque muitos barcos que já traziam os imigrantes italianos já haviam pintados, né? Eles já pintavam dentro. Imagina o seguinte, eles ficavam, né, pintando dentro dos próprios barcos, né? Imaginem que eles viajavam talvez por 30 dias em condições assim inumanas dentro daqueles barcos. E vinham apertados com os caminhões que levavam as comidas e tudo. E o entretenimento que eles tinham dentro daqueles barcos de imigrantes, né? Que não era assim, eu estou imigrando, vou de avião, chegam 2 horas. Não, viajavam em barcos horas e tal, dias, né? Meses, dependendo. E o entretenimento deles era pintar e era enfeitar as coisas. Então, eles já aplicavam isso enquanto eles iam viajando. Era um meio de entretenimento para eles, né? Só para avançar um pouquinho mais, a gente começa a visualizar aqui, por exemplo, intervenções que acontecem nos diferentes espaços de Buenos Aires, já com muita mais cara, né, e com um viés muito mais moderno e com mais intervenção de alguns porta-mares e questões argentinas, né? Então, por exemplo, como intervém, por exemplo, dentro dos espaços nos bares, como é que aparece, como é que isso começa também a surgir de uma maneira mercadológica, né? Como o artista estava apresentando no vídeo, né? Ele já começou a trabalhar, o filete porteño ele se tornou tão forte como identidade regional que ele começou a ser utilizado para a produção de produtos em massa, né? E principalmente para demarcar, né, essas questões de identidade particular do país, né, ao nível mercadológico. Aqui temos, por exemplo, San Telmo, que é outro dos bairros de imigrantes atualmente. Se forem para lá, tem umas comidas deliciosas e tem umas feiras antigas, né, de bugiganga, sabe, de questões de antiguidades.
porque San Telmo se tornou um novo bairro de imigrantes. Então, se vocês vão por lá, tem venezuelanos, tem italianos, tem comida vietnamita, tem um monte de pessoas que migraram de outros países e que também se consolidaram em San Telmo como um bairro de imigrantes, né? Muito, muito legal para conhecer. Como eu comentava para vocês, o filete porteño, ele carrega muito com temáticas, né? Ele não é simplesmente uma questão de enfeite. Ele trabalha com ídolos da música, com clubes de futebol, com ícones religiosos, com frases e ditados populares, né? E é interessante isso aqui, porque varia de acordo com a época em que são executados e dizem muito de cada período. Por exemplo, se vocês vão em Buenos Aires na década de 80 e 90, o filete porteño vai trabalhar a respeito, por exemplo, de ídolos políticos, né? Entre a década de 80 e 90, ou de 90 e 2000, foram trabalhados muitos ídolos futebolísticos ou clubes de futebol, né? Por quê? E principalmente pelas Copas do Mundo que a Argentina ganhou. Então, o filete porteño também adotou isso, né? Dentro da questão dos clubes de futebol, adotou isso muito por parte da questão política, né? Os ícones religiosos, por a Argentina ser um país católico, né? Apostólico, românico, né? Ele carrega muito com os ídolos religiosos. Atualmente, se vocês vão a Buenos Aires, tem um monte de filete porteño com a cara do Papa, né? Então, assim, é uma maneira de idolatrar, é uma maneira de demonstrar e reforçar a identidade do país, né? A partir dos ídolos, da música, das paixões e até da política, que é algo que caracteriza muito a Argentina. O interesse político da comunidade, o interesse da comunidade pela política, né? A Argentina se tornou um país que o programa principal de TV não é a telenovela, né? São os programas de política, né? Então, basicamente, existem canais de política 24 horas e, por momentos, fazem a maior audiência da TV. Então, fala muito da maneira com que a Argentina vivencia a política, né? E como ela considera as figuras e a representação política, né? Aqui, algumas das aplicações que vocês podem observar, né? Se vocês procuram, inclusive naquele livro que eu vou disponibilizar o link para vocês, como, por exemplo, ônibus, né? Talvez seja o suporte mais utilizado, lembrando que sempre foi o principal, né? Desde a chegada dos imigrantes, os transportes, né? São os principais enfeites, né? As placas de lojas, restaurantes, estações de metrô, né? Que vão ser muito importantes, e produtos, né? E aqui deixei um caráter mais mercadológico mesmo, né? Não tanto de apresentação, de intervenção espacial, né? Sino a partir de uma característica mais mercadológica, de produtos como embalagens, tênis, instrumentos, etc. Aqui vocês podem observar, por exemplo, a questão de ídolos políticos, né? Desde, por exemplo, Maradona, a Evita, né? Como representação política, e também representantes do tango, né? Como, por exemplo, foi Carlos Gardel, né? Que foi um representante do tango. E aqui vocês podem ver que, por exemplo, tem a placa, mas ao mesmo tempo já se fazem intervenção também na própria fachada, né? Do local. E aqui a rua se chama Carlos Gardel, que é esse sujeito aqui, né? E aqui vocês podem começar a perceber algumas das características que eu comentava para vocês. A presença de filetes que sobrecarregam, né, e que carregam todos os espaços, mas ao mesmo tempo uma simetria muito, muito legal, bem perfeita. A ideia, não sei se vocês lembram do Art Nouveau, que tinha a presença feminina, né, a figura feminina desenhada, enmarcada em alguns momentos. Aqui vai se transformar de maneira muito mais resumida e em menor hierarquia, né, em figuras políticas representativas, né, e ao mesmo tempo a tipografia, vocês podem ver que ela não está assim, aqui solta, sem outra, assim, desconsiderada da composição. Não, a tipografia, ela também compõe, né, a peça, e todas têm essa sensação de tridimensionalidade, de brilhos, de contrastes, de sombras, né, a presença dos ornamentos florais, que por momentos vão ser flores muito características, e plantas, né, bem tradicionais da Argentina. E logo mais vamos ver o que significam esses bichos aqui, né, que são figuras
zoomórficas, né? Ou seja, são representações de animais específicos e relações religiosas. Tá? Só para parar aqui um minuto, o Gustavo está dizendo aqui, diante da globalização, misturas e acesso rápido à informação, como você vê o mundo daqui a 60 anos? Acha que com tanta mistura pode se perder valores tradicionais de cada cultura? Eu não acho que a gente vai perder essa relação das diferentes culturas, Gustavo. Eu acho que, com o passar do tempo, a gente está tentando fortalecer o trabalho da identidade de cada país. Eu acho que, com o tempo, principalmente nossos países latino-americanos, eles estão encontrando uma identidade, estão tentando reafirmar essa identidade em nossa América Latina. Porque até, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, nós continuávamos sendo, tínhamos a mente de pessoas que éramos descendentes das colônias, e era isso só. Então, a gente só estudava a história da Europa, estudava e olhava para o América, o norte-americano, né? Os Estados Unidos, olhávamos com devoção, olhávamos com paixão, querendo ser reflexo, e a gente foi e está entendendo com essa mudança de globalização e com esse acesso à informação e também com a educação que nós mesmos estamos tendo, né, desses espaços acadêmicos que reivindicam, né, a identidade latino-americana. Eu acho que com o tempo a gente está entendendo que nós temos potencial, que nós podemos criar e reforçar e apresentar para o mundo algo que o mundo não tem, que é nossa mistura étnica, racial, nosso abraço com os imigrantes, nosso abraço com a história da colonização e valorizando muito mais o que a gente tem. Eu acho que essa é a tendência dos próximos anos. Mas, claro, né, se a gente só continuar olhando para os países e falando, não, porque nos Estados Unidos, não, porque na Europa, vamos parar de olhar um pouco para lá, olhar a nossa riqueza, olhar que a gente está morando aqui, parar de olhar e viajar, né, viajar, eu falo mentalmente, em querer ser espelho daqueles locais lá, a gente provavelmente não tem nada que invejar, não. Temos cultura, temos identidade, temos nossa história, temos nossa relação com a natureza, né? Temos nossos monumentos, temos nossos ídolos políticos, religiosos, filósofos, historiadores, temos muita coisa para olhar para nós, né? Temos cinema, temos arte, né? Temos origem, temos comunidades, né? Eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai ter uma força identitária muito forte, inclusive vai fazer muito refletir as potências a respeito da nosso potencial como produtores de cultura e de identidade. Tá? Continuando só um pouco mais, aqui podemos ver, por exemplo, essa virgem, né, que é a virgem do Luján, né, que a gente chama, para vocês verem como as figuras religiosas elas aparecem também. E, de novo, essas imagens aqui, que são zoomórficas, que são metade animais sagrados e metade animais míticos, né, e animais, a mistura de, por exemplo, um leão com um gato, com um fênix, com um dragão, né, que esses animais aqui, eles vinham muito das histórias e das lendas que contavam os italianos, né, e que vinham de onde? Da cultura europeia, né. Então, olhem como as figuras latino-americanas, né, e essas características, elas começam a se misturar com as histórias que eles contavam dentro dos barcos dos imigrantes, né. Bem interessante isso. E aqui as fachadas, olhem essas fachadas, muito bonitas. E como a relação com a natureza também, e os altos contrastes, né, do vermelho com azul e com branco, e o verde, né, vão ser muito característicos também do movimento. Aqui o metrô, um dos metrôs mais antigos, inclusive da América Latina, essa linha que eu acho que é a linha amarela de Buenos Aires, ela, para vocês entenderem na antiguidade, esses metrôs, eu não sei se agora, né, continuam, mas há uns 5 anos atrás, eles tinham chão de madeira, e os assentos eram de madeira, para vocês entenderem a antiguidade desses metrôs, né, e como o filete, ele estava presente aí, né. Luciana fala, na maioria das vezes usavam cores fortes. Sim, usavam muito. E, inclusive, vai ser uma das características, né,
do filete portenho, os brilhos e o alto contraste com as cores. Olhem que interessante isso aqui, um mural mais recente, né, de como o filete portenho ele vai se entroçando e se misturando com outros elementos, né, ao ponto de misturar isso cerâmica. Olhem aqui o deterioro do tempo, como ele também forma parte da riqueza do filete, né, da intervenção, e como aparecem novos elementos, né, olhem que legal. E aqui os altos contrastes, e ao mesmo tempo, o que acontece? Se mistura também com a arquitetura, né? É muito diferente que eu coloque, sei lá, faça um filete portenho aqui na minha casa, com uma parede que eu pintei semana passada, do que com a arquitetura assim, colonial, né, europeia, que com essa linha, né, arquitetônica europeia que Buenos Aires tem, né? E aqui alguns elementos para vocês visualizarem, né, de como esse filete portenho ele atravessa e começa a aparecer também elementos de consumo, né, que também ajudam a reforçar o caráter identitário do estilo e também tem um caráter mercadológico, né? Como eu comento muitas vezes com vocês nas disciplinas, a gente tem diferentes posicionamentos do design, né? Temos um posicionamento social, temos um posicionamento identitário na procura de uma identidade nacional. Também temos o viés mercadológico, que a gente conhece porque trabalha muito nele, né? Temos o viés mais ativista, né? Artivista, por momentos. Então, entender como o design, ele por momentos, ele pode ter um viés de intervenção espacial, ele pode ter um viés, por exemplo, de identidade nacional, de construção de identidade nacional, ao mesmo tempo em que também temos o viés mercadológico, né? Havana é uma dos locais que vende alfajor e café, né? Inclusive tem, eu acho que tem aqui no Goiânia Shopping, tem alguns locais do Brasil também, nos aeroportos principalmente, né? Então, também se apropriando, né, trazendo as características do filete portenho para reforçar mais a identidade do alfajor que eles trazem e tudo. Que, vou falar, inclusive, não é um alfajor muito gostoso, não, tá? Deixando aqui a dica para vocês. Vamos lá, para alguns comentários. A Luciana, então, na hora de fazer, eles também olham a arquitetura? Não é que olham, mas eu falo de que a mistura dos dois é muito gostosa, né, Luciana? Porque se vai fazer, por exemplo, um filete portenho numa parede de Buenos Aires, e, tipo, a arquitetura de Buenos Aires, ela é muito charmosa, né? Ela já fala dessa colonização, ela já fala da história da cidade de Buenos Aires. Então, uma intervenção por cima dessa arquitetura, né, traz um caráter, um significado especial, né? E aí você colocou, não é tipo uma intervenção, tipo um grafite? Sim, é uma intervenção, ele funciona como grafite. Às vezes, por exemplo, as pessoas pedem para os artistas fazerem nas fachadas para abrir um café, para, sei lá, porque é uma casa muito antiga, querem fazer, né? Mas se vocês pensarem, esse tipo de arte em arquitetura mais antiga, ele vai um pouco contra o que a gente pensa, porque, por exemplo, a gente acha que pichação em edifício antigo é só feia, né? É ruim. E sim, dependendo do tipo de pichação, se por ser uma pichação para estragar o patrimônio arquitetônico, é complexo, né? Mas imaginem vocês terem um patrimônio arquitetônico muito massa e vocês, ao invés de, por exemplo, colocar uma iluminação bonita, revalorizar e tudo, vocês falam, não, vamos fazer uma intervenção por cima, do estilo da cidade. E aí vocês trazem o estilo do filete portenho. É uma maneira de interpretar, é uma maneira de entender a relação da arquitetura com a arte, é uma maneira de entender como esse estilo ele demarca a identidade da cidade, né? Então, assim, é uma relação muito parceira entre a arquitetura, pelo caráter arquitetônico da cidade, e essa intervenção artística. O Gustavo falou aqui, design de superfície, sim. Aí a Luciana, essa máquina me deu vontade de pintar da minha avó. Pois é. Essa máquina, esse estilo de máquina muito antigo também, muito tradicional. Na Argentina, Singer, uma das marcas principais também. Minha avó tem uma delas, né? Perfeita. Os tênis também, aqui, ó, como foram utilizados e desenvolvidos. Algumas outras questões, né? Olhem aqui os bolsos, né? Tem um violão, né? Todos elementos que se tornaram de
de uso, questões cotidianas. O pão, por exemplo, é uma coisa que não falta nas casas argentinas, né? O pão também, a relação com o pão, ela vem muito com a descendência italiana, porque nós, na Argentina, comemos muito molho, né? Pela relação da pasta, né? Da pasta, do macarrão, da cultura italiana. Então, a gente tem sempre uma comida com molho. E o molho, a gente gosta de passar um pãozinho aí, misturar e comer. E também isso vem muito da relação de que o pão sempre foi uma comida muito, muito barata, né? E por ser imigrantes, né? Sempre se alimentavam muito do pão, né? Então, na minha casa, sempre, seja o horário que for, dia que for, sempre tem uma caixa de pão, que a gente chama, que é esse aqui, que você levanta aqui, coloca o pãozinho, fecha e deixa ele cuidar. Gustavo, aqui, o filete porteño influenciou a cultura marathi ou é impressão minha? Não te saberia falar, tá? Não saberia te dizer. Podemos pesquisar mais para saber e te dar um retorno a respeito. Olhem aqui, capacetes, sinucas, as caixas de bolacha, né? Essas são caixas de bolacha. Aqui tem as rolhas, mas é utilizado para colocar bolachas, são caixas de aço, né? Super bonitas. Minha avó tem umas 2, 3. E isso aqui você vendia nas padarias, em todo lado, né? Você ia comprava, tipo, porque era na época que comprava muita coisa, né? Italianos vendiam de grande quantidade. Então, você ia e você comprava uma caixa de bolacha de 10 quilos, e era de aço. Então, você comprava isso aqui. Você comprava, sei lá, 15 quilos de açúcar, né? Assim, muita coisa. E tudo era grande, né? E algumas características que vocês foram levantando, né? Ao longo da apresentação e que a gente pode reforçar aqui, para ficar mais claro. Primeiro do que nada, é um estilo totalmente artesanal, ou seja, a maioria dos carros, das coisas que vocês podem chegar a visualizar, né, ou dos quadrinhos, tudo, é um estilo artesanal, são pessoas que fazem, são artesãos que vão passando de geração para geração esse conhecimento e esse estilo, né, e que vai reforçando muito o caráter de identidade do estilo, né. Como vocês comentaram, cores brilhantes vai ser uma das questões principais, o contraste entre luzes e sombras, saturação do espaço. E o que é essa saturação? Preencher tudo, usar a cada canto. Porém, é mais limpo que o Art Nouveau. Se vocês comparam uma arte do Art Nouveau, né, um pôster do Art Nouveau com o fileteado porteño, tem um estilo muito mais limpo, né? Então, para vocês entenderem que o filete porteño, ele tem essa relação com rococó, com a Nouveau, mas tem algumas questões que vão sendo limpadas, né? As formas orgânicas, que elas sim vêm do rococó, do Art Nouveau, né? Da relação com a natureza, né? Com os elementos orgânicos, com as formas, com as curvas, né? A simetria, que foi outro dos elementos que eu mostrei para vocês, a tipografia integrada, né? Que eu comentei também, e algumas outras questões, como, por exemplo, as linhas ou filetes podem subir em espirais, né? Converter-se em folhas estilizadas, flores, pássaros, cavalos, animais fantásticos, que eu comentava para vocês. Esses animais zoológicos, né? De tipo animais que se transformam em fantásticos, né? Das histórias que os italianos contavam nos barcos. Bandeirolas, pedras preciosas ou outras formas. Então, as fitas ou laços com as cores das bandeiras argentinas são também muito comuns. Tá? Aqui, outro dos exemplos, né? Aqui vocês podem ver alguns elementos que eram comentados antes. Olhem aqui, um tucano. E essas são algumas questões que eu queria comentar para vocês. A relação com a natureza a partir dos animais, que às vezes aparecem de maneira mais fantástica ou às vezes aparecem de maneira mais tradicional, com a forma deles, né? Mas, por exemplo, o tucano não é um bicho argentino, não é um bicho que a gente vai ver muito na Argentina. Eu nunca vi um tucano na Argentina, né? Mas, possivelmente, são relações que vêm desde os italianos, né? Os italianos já desenvolviam a partir das relações da natureza que eles traziam de lá e que eram bem interessantes para manter nessa criação de história. Embora o quadrinho é feito em 2011, é trazida essa relação e essa memória dos elementos de construção originais. Vocês podem ver as sombras, os retângulos aqui, né, os elementos,
né? Esse tridimensional, né? E a tipografia totalmente integrada, né? A tipografia que ocupa um espaço privilegiado, né? Junto com os ornamentos, junto com as bandeirolas argentinas, que elas se transformam em filetes aqui em cima, né? As joias, as pedras, né? Ou seja, um exemplo completo, né, do elemento. E as cores brilhantes e contrastantes. Alguns elementos que também vão aparecer, como comentei para vocês, né? As bolinhas, né? As relações das flores, aqui os elementos, os pássaros, né? Com motivos zoomórficos, né? De novo, a relação aqui das bordas, né? Os altos contrastes, os brilhos, a presença da identidade nacional, da bandeira. Como comentava para vocês, diferentes tipos de pedras, de bolinhas que são utilizadas. Isso aqui é como um manual, né? Então, quando você quer começar a fazer, você já pega algum dos elementos que são tradicionais dentro do modelo do manual, né? E aqui você começa a construir. Olhem aqui a relação das formas orgânicas, das curvas, né? Para chegar na construção a partir dos elementos também. A simetria presente tanto da esquerda para a direita, de cima para baixo, e também, olhem aqui, a simetria de maneira diagonal, né? Não totalmente perfeita, claro, mas sim também aplicando a diagonal. E também estilos de bandeirolas, né? Todas essas imagens aqui são do livro que eu passei aqui para vocês, do link, que já vou colar de novo, tá? Do Alfredo. Ele tem todos esses elementos e ele apresenta, como, por exemplo, podem ser colocadas bandeirolas, como são desenvolvidas, né? Como podem ser utilizadas, né? E como elas se apresentam e se relacionam também com os outros elementos. Porque não são elementos isolados. Vocês podem perceber que eles atravessam por trás, vão pela frente, envolvem, seguram, né? Se transformam, né? Muito interessante nisso. Esse aqui com as cores da bandeira italiana. E também, né, a questão da criação tipográfica, né, de como podem ser produzidos os caracteres, os símbolos tipográficos, e vocês podem perceber que é sempre a relação com as formas orgânicas, né, trazendo esse caráter... Opa, eu tentei aqui fazer também. Mentira. A relação também com a tipografia vernacular, né, com a presença dessas formas, tá? E de como podem, o livro do Alfredo, ele apresenta como vocês podem ir, por exemplo, experimentando o estilo e produzindo esses caracteres tipográficos, né? Olhem aqui, que interessante, né? As relações até produzir um alfabeto completo, né? Que, como eu comentei para vocês, isso aqui já é um alfabeto mais definido, é um alfabeto já consolidado, mas as pessoas que fazem diretamente no pôster, né, no cartaz ou na intervenção mesmo, claro que tem esse caráter mais vernacular, mais feito, mais popular, do tipo, por momentos, o O e o Q possivelmente não tenham o mesmo olho interno, talvez não aconteça da mesma maneira a proporção, mas sempre vão ter uma relação que vai permitir o reconhecimento do signo, ao mesmo tempo em que permite a relação tipográfica da família, né? Então, sim, super interessante esse nível. Gente, é isso, tá? É isso. Eu fico muito feliz de poder ter apresentado para vocês, porque é algo que me dá muita alegria, né? Assim, me enche muito o coração, porque me faz lembrar minha casa também, ao mesmo tempo em que tem muita característica, tem muita coisa rica para a gente olhar, e olhar para nossos países, olhar para nossa América Latina, e vocês mesmos começarem a produzir essas relações entre a cultura de outros países da América Latina e a de vocês, perceber que a gente não está tão distante, né? E que, por momentos, a gente tem relações culturais desde a tipografia, não só, às vezes, desde a música que a gente gosta, que faz um feat uma pessoa com outra, né? Não só daquele reggaeton que eu gosto, que o outro dança, sino desde o próprio design. Como nessas culturas, elas estão conectadas, né? Porque muitas vezes as relações são muito superficiais. Estamos conectados por presidente corrupto. Por presidente não sei o quê. Estamos conectados pelo futebol. Não, existe outra conexão. Existe outra relação. E a relação, por exemplo, do design, né? A relação que vocês encontram entre o filete porteño e a arte que vocês visualizam nos ônibus, que vocês podem encontrar, talvez, em alguma cidade de São Paulo, né? Com alguma relação de filete que vocês podem encontrar no Rio, né?
com algum, ou por exemplo, vocês começando a produzir e trazer um pouco desse estilo do filete para os projetos que vocês têm a nível de design hoje em dia, né? Então, assim, entender como a América Latina vai gerando um pouco dessa identidade e como estamos mais conectados pela visualidade, né, do que distantes pelas nossas pelas coisas que a gente consome, né? Por momentos a gente pensa que linguagem é barreira, que cultura é barreira, que diferenças são barreiras, mas as visualidades, né, as coisas que a gente estuda, né, desde as visualidades, desde o design, elas nos aproximam mais do que nos distinguem, tá? E isso é muito importante. E um pouco que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Tudo bem? Gostaram, não gostaram? Dúvidas, perguntas? Eu fico aberto, gente. Eu achei muito legal, parabéns pela palestra, estou adorando. Ah, que bom. Obrigado, gente. Eu achei bem bacana, principalmente essa parte que você falou da identidade, né? A gente tem acho que foi o Mário de Andrade ou foi o Oswald de Andrade, vocês lembram aí, o Marcos Galdino, você lembra? Quando ele fez o manifesto, que ele estava lá em Paris, eu esqueci o nome, é Manifesto, alguém lembra aí? Ah, eu sei qual que é, sim. Enfim, mas esse manifesto é que ele discursa sobre a identidade do brasileiro, né? Que, no caso, a identidade do brasileiro é justamente essa pluralidade de imagens, né? De aglomeração de informação visual, vamos dizer assim, né? E a gente vê isso no ornamento do carnaval, a gente vê isso na roupa de quadrilha. Enfim, se você for pegar várias festas populares, assim, né? Vários eventos no Brasil todo, né? Você vê esse discurso do Mário de Andrade ali sendo provado, né? Então, assim, a nossa cultura, a nossa identidade é a miscigenação, né? É essa influência de imagens, né? De símbolos. O carnaval mesmo, você vê uma mulher toda vestida, né? De pena, de ornamento, de joia, enfim, várias coisas, né? São vários materiais, são várias texturas, são várias cores, né? E eu achava que isso era uma coisa muito do Brasil, assim, eu nunca tinha me tocado. Eu já fui no Chile, né? Meus filmes já passaram aqui quase em todos os países aqui da América do Sul, mas eu nunca tinha me ligado nisso, né? E eu achava que a Argentina, por ter tido essa colonização, né? E não ter tido a escravidão negra igual a gente teve aqui no Brasil também, né, Nicolás? Sim. Mas mesmo assim, vocês tiveram essa influência, né? Essa pluralidade de visualidades, né? Sim, eu acho muito importante, Fábio, que a gente está passando por um momento, estamos passando por um momento de crise, né? Crise social, crise humanitária, saúde, tudo, e a gente tem que ter essa possibilidade de a gente sentar e criar e produzir e reforçar nesse momento de crise. Um dos momentos que, assim, eu sinto que mais força na criação e desenvolvimento da identidade brasileira tem é a Tropicália, no meio da ditadura, no meio do caos, com os artistas fugindo, com a crise política, militar e tudo. E eu acho que no momento no que a gente está agora, onde temos, por exemplo, as vozes se manifestando, onde temos, por exemplo, uma situação de isolamento, assim, questões onde a gente tem que estar mais isolado, onde temos o setor de eventos artístico, ele está totalmente afetado pelo momento, onde também temos uma reivindicação da cultura afro-brasileira e africana, da presença da mulher, do reivindicar a posição das mulheres. Então, assim, temos que abraçar tudo isso para reforçar e criar e dar mais força às identidades latino-americanas que a gente tem, né? Principalmente o Brasil está sofrendo uma transformação muito grande com a reivindicação da cultura afro-brasileira e africana. Eu acho que a gente tem que abraçar toda essa linha para entender de que maneira essas diásporas africanas elas nos atravessam hoje em dia para produzir design que fale a respeito disso. Então, assim, é muito massa pensar de que a gente tem uma identidade e a possibilidade de criar uma identidade muito forte. E eu falo dessa questão de crise porque nas épocas de crise são quando a cultura, o design e as imagens elas se desenvolvem mais, né?
Então, assim, que não passe esse momento desapercebido da crise, que a gente consiga poder criar e aproveitar mais esse momento para reforçar nossa identidade como latinos, né? Para de olhar um pouco para cima, né? Exatamente. O que mais, gente? O Matheus aqui fala, vale buscar sobre letras que flutuam, estilo chileante, chicano, chichante, chicano, e as similitudes entre eles, sim. Os chicanos têm uns grafites mais tops, sim, tem, tatuagens também. O que mais? Pessoal, gostaram? Mais algum comentário? Alguma pergunta? Eu vi que você, na hora que você ia falar do pessoal ali do Caribe, você não falava eles como latino-americanos, né? Por que que o pessoal sempre, assim, eu estou sentindo que isso está acontecendo muito agora também, né? Tem muito sociólogo, historiador usando o termo caribenhos, né? Está separando dos outros sul-americanos, por exemplo. Então, eu não faço distinção, sabe? Eu falo América Latina mesmo. Para mim, do México para baixo, é toda América Latina. Mas não sei por quê, eu te falo a verdade, não sei por que esse livro se chama a História da América Latina e do Caribe. Não sei por quê. Então, eles estão usando muito isso, tá vendo? Eles estão separando, assim, eu não entendo. Eu tô achando que porque tem algumas ilhas do Caribe que têm uma influência muito mais europeia e inglesa, sabia? A Jamaica mesmo, por exemplo, foi uma colônia inglesa, né? Eles falam inglês lá não é latino. Então, eu estou achando que eles estão considerando no livro pessoas que falam espanhol e português. Eles não estão considerando países que têm linha de descendência inglesa ou até norte-americana, né? Daquela época da colonização. Né? Então, assim, eu estou achando que é mais por essa linha. Né? Mas eu considero toda a América Latina, né? Uhum. Mais alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Então, curtiram, né? Aí eu deixei para vocês tanto os slides quanto o material de leitura complementar. Baixem, tem 2 dias para baixar, tá? Que depois eu apago que não tenho mais espaço. Ai, ai. Bom demais, gente. Continuem pesquisando também desse estilo. Se alguém encontra coisas de, entre aspas, filete porteño em outros países, me mandem depois. Eu sei que tem muita influência, por exemplo, tem algumas coisas na Bolívia, eu já vi um pouco aqui no Brasil também, na Colômbia também vi um pouco, né? México também tem muito, né? Aqui estão colando, o Marcos colocou o estilo lowrider. Uhum. Legal. Bom, gente, vou encerrar por aqui, que já são 20h30, tá? Assim vocês conseguem voltar para as aulas. Obrigado a todos pelo espaço, obrigado, Fábio, pela participação e pelo espaço também, aos outros professores por liberar o povo. Obrigado, pessoal, por me ouvir aqui fazendo monólogo e tudo, tá? Tomara que vocês tenham gostado. E precisando, quiserem material, alguma coisa, estou por aqui, tá bom? Beleza. Valeu, então, meu brother. Tudo de bom. Gente, então é isso. Um beijo para todos, se cuidem, boa noite, tá? E a gente se vê nas disciplinas na semana. Boa noite, valeu, obrigado, Nicolas. Valeu. Tchau, meu povo.